Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no Upper Chamber. É sempre bom estar com vocês e somos sempre assim desafiados, somos encorajados e Deus realmente derrama sempre algo fresco no nosso coração. Estamos juntos aqui. Eu quero te falar, antes mesmo de nós decolarmos com esse podcast, que eu estou com um convidado aqui ilustre, um ilustre da Bahia, cheio do fogo de Deus. Não, fogo de Deus não, né? Bahia fala português, né, Faltinho? Não é de fogo de Deus. Vamos lá, né, irmão? Fogo de Deus, da Bahia, aleluia. E vai ser bom demais hoje. Antes da gente começar, nós já vamos pedir você, não esquece de dar um like e não esquece de inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal. É muito importante. Se você quiser ser notificado de qualquer material novo que nós tivermos, ou qualquer podcast novo, ou vídeo, ou música que nós tivermos, vai sempre aparecer para você. Tem um sininho aí, que aí você aperta esse sininho. Sempre que tiver algo novo no nosso canal, você vai ser notificado. Mais uma vez, estamos aqui, o Valtinho tá ali, vocês já viram, né? Tá ali escondido para checar. Quando o nosso convidado chega aqui, eu já apresento o Valtinho e falo aqui, ó, toma cuidado, porque o Valtinho tá aqui para corrigir qualquer heresia, qualquer coisa que precisa fazer. Né? Ele já corrige, já corta ali no pronto e tudo mais. Brincadeira. Bom demais estar com vocês. Eu estou aqui com o apóstolo Silvio Bonfim, da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Glória a Deus, seja bem-vindo, meu amigo. Amém, Pai, amém. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, os nossos irmãos aí que têm sido abençoados por essa plataforma, por esse canal. E é uma honra estar aqui. Amém, a honra é minha, a alegria, a gente queria muito ter esse tempo juntos, né? Nós nos conhecemos, foi qual 2012. Ano? 2012, meu pai, aleluia. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui lá em Santo Antônio de Jesus. Isso aleluia. Aí mesmo. Foi 2013, né? 2012 o senhor teve lá, 2012. É mesmo? 2012. Meu pai, glória a Deus, aleluia. E foi um tempo assim muito determinante para a nossa vida, né? Foi um tempo de transição, de encorajamento, que bom. De destino, Um tempo muito poderoso. Glória a Deus, bom demais. Então, o Silvio, é um prazer ter você aqui com a gente, uma alegria, e eu queria primeiro começar falando algumas coisas, né? Nós respeitamos muito você, a sua esposa, né? O que vocês carregam, né? A porção que vocês têm, isso é muito precioso, e o seu testemunho, a trajetória de vida de vocês, eu conto em muitos lugares. Eu acho que foi a igreja, o prédio que vocês construíram em quantos dias? 81 dias. Meu pai, meu Jesus amado. Um povo doido que está lá na Bahia. Eu falo, tem um povo doido lá na Bahia que tem fé. Isso. Então, assim, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua conversão, como que você encontrou Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o seu livro que você lançou também, que é maravilhoso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua conversão, como que foi esse encontro com Jesus. Fala um pouco, tira o seu tempo. Então, pastor, no ano de 2003, foi uma fase da minha vida ali que eu já tinha alguns anos afastado do evangelho, né? Eu acabei conhecendo Jesus com 14 anos. E em 2003 eu acabo sendo preso, eu estava afastado do evangelho e acabo sendo preso por roubo de carga e condenado a 28 anos de prisão. Uau. Só que essa prisão, ela era o plano de Deus se cumprindo na minha vida, o perfeito plano de Deus. Quando isso aconteceu na porta da delegacia da nossa cidade, havia uma movimentação de uma vergonha pública acontecendo, porque a minha mãe trabalhava no fórum da nossa cidade, que era de frente à delegacia, e a minha mãe estava ali vivendo um momento de muita vergonha, e nesse momento da prisão, onde ela estava ali muito desesperada, Deus levou uma mulher de Deus na porta da delegacia, e ela disse: Dalva, eu tive um sonho com Silvio, que ele iria passar por muitos presídios e no último ele se converte e até o juiz vai se converter com o testemunho dele. Meio que minha mãe passou despercebido daquela palavra que ela tinha recebido
E dali por diante começa um processo de Deus na minha vida, porque até então desviado, eu ainda não conseguia compreender que aquilo era algo que Deus estava promovendo na minha vida, e o processo começa, porque daquela delegacia eu acabo ficando ali 90 dias naquela delegacia, tento uma fuga, a fuga deu errado, eu não conseguia e fui transferido para outra delegacia. Lá eu fujo, e quando eu fujo dessa delegacia, a minha mãe me encontra e ela diz que se eu permanecesse foragido, que eu teria que esquecer ela como mãe, porque aquela não foi a educação que ela havia me dado. E aí eu acabo me entregando. E nesse processo aí agora eu começo essa transição de passar por alguns presídios, e no último presídio eu chego no presídio de Valença, já viciado no crack, condenado a 28 anos de prisão, e eu descubro que ali tinha um homem que era um pastor, ele havia se desviado por 15 dias, e ele estava ali dentro do presídio. Eu vou até ele, peço a ele para me dar estudo, porque eu queria conhecer Jesus. Uau. Ele disse que não tinha como, porque ele estava fumando maconha, desviado, e ele larga a maconha e se torna meu pastor. Dentro da prisão. Dentro da prisão. E eu me lembro que naquele dia que eu insisti muito com ele para que ele me desse estudo, porque eu queria conhecer Jesus, quando ele começa e ele retorna para Jesus, ele vai até a mim e ele me diz que ele não queria mais viver um evangelho raso, que ele estava decidido a viver uma vida de profundidade com Jesus, e que ele iria fazer um jejum de 4 dias, e que nesse jejum ele não ia comer, não ia beber, e eu disse a ele que eu ia participar desse jejum. Ele tenta me proibir porque eu tinha úlcera, né? Eu usei droga demais, e aquela experiência que eu tive a partir daquele jejum foi o desafio que eu precisava para buscar conhecer o coração do Senhor, buscar ter uma vida com Deus. E hoje, 21 anos, eu estou aqui, né? 21 anos de convertido, 2003 para 2025 dá 22 anos, né, que aconteceu a minha prisão, 21 anos de convertido. E hoje eu estou aqui falando de Jesus, testemunhando, aonde na delegacia onde eu fui preso hoje, eu costumo ir lá para ministrar a vida dos delegados da cidade. Uau. Agora há pouco mesmo eu tive a experiência do cumprimento desse testemunho, porque a delegada da nossa cidade, ela foi assassinada pelo próprio marido, e eu tinha acabado de chegar lá de Luiz Dutra, e assim que eu cheguei na cidade, eu fui pro salão cortar o cabelo, e quando eu estava no cabelo, uma ligação no meu celular, e quando eu atendi era o delegado me convidando para celebrar o velório da delegada, que era na Câmara de Vereadores. E quando eu chego lá, tinha 35 delegados da região, com juiz, deputado, prefeito, canal de televisão. E ali estava a delegada que há 22 anos atrás havia me prendido, me assistindo agora como ministro do Evangelho. A delegada que tentou me matar por várias vezes, agora estava ali me assistindo como ministro do Evangelho. Uau, uau. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, nesse processo, né, de sair da cadeia, de recomeçar, foi um processo maravilhoso de Deus moldando, aperfeiçoando. 2010, o Senhor me leva para aquele bairro que o Senhor conheceu. E ali, 2012, eu te conheço, né? A gente se encontra lá no Clamor. E hoje nós estamos aqui testemunhando os feitos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E me fala mais um pouco sobre a experiência lá dentro, porque você se converteu lá dentro, você ainda ficou mais um tempo lá dentro, não foi? Foi. E como que era a experiência, como que era a vida lá, como que era ser cristão lá dentro da prisão? Pastor, a partir do momento que eu me converti, esse lugar que foi me ensinado da oração, da devoção e essa sede por conhecer o coração de Jesus, a primeira vez que a presença do Senhor entrou dentro daquela cela,
Por incrível que pareça, a cela se tornou o melhor lugar da terra. Uau, uau. Eu experimentei dentro da cela o que eu não experimentei os anos todos de minha vida sem conhecer a Jesus. Onde eu tinha liberdade, tinha tudo. Então, a primeira vez que a presença do Senhor ela entrou dentro daquela cela, por muitas vezes eu dizia, Marcelo, não ora agora para eu sair não, porque o que Jesus está fazendo aqui é tão bom que eu só quero estar com Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, a partir do momento que isso aconteceu, a sentença não era mais o problema, a prisão não era mais o problema. E ali a gente teve essas experiências de ver Jesus salvando pessoas, curando pessoas. Algumas experiências que nós tivemos com o Espírito Santo ali, que foi algo tão transformador, que foi uma das melhores fases da minha vida. Isso é muito, muito bom. Eu acho que isso é maravilhoso. Jesus lá dentro, né? É. Meu pai. A primeira vez que ele entrou dentro daquela cela, que ele chamou meu nome dentro daquela cela, toda a rejeição, todo medo, todo trauma caiu. Uau. A presença de Jesus naquela noite com as luzes apagadas e eu de joelho dobrado, porque por muitas vezes eu esperava a cela fechar e aí tudo que eu queria era passar a madrugada orando, porque eu ouvi falar que os grandes homens de Deus eram homens de oração. E hoje eu entendo que a oração é o que nos faz ser conhecido de Deus e conhecê-lo intimamente. Hoje eu entendo o quanto isso é importante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu pai, aleluia, glória a Deus. Porque eu acho isso fascinante, porque meu pai começou o trabalho também, eu te falei, né? Que ele trabalhava em Neves, em Minas Gerais. E o que Deus faz ali dentro é fenomenal, né? Quando a pessoa encontra Jesus, né? É fenomenal. Quando a conversão acontece dentro da cadeia, é muito tendente às pessoas que realmente experimentou de um convertimento, eles serem radical naquilo que eles decidem. Porque existe um código de conduta que disciplina o coração dessas pessoas e ensina elas a serem determinadas naquilo que eles escolhem. E essas decisões, elas são muito importantes para esse quesito de fé, de perseguir, de conhecer o Senhor. Então, foi uma fase muito linda, né? Porque depois ali desse processo de convertimento, das minhas experiências com Deus, uma prima minha que era cristã, ela decidiu, por fé, marcar o casamento dela e colocar o meu nome como padrinho. É mesmo? Foi. Uau. Ela disse, ora daí que eu vou orar de cá e eu creio que no meu casamento você vai estar aqui como padrinho. E na data do casamento dela, eu estava sendo liberado pelo semiaberto para ser o padrinho de casamento dela. Uau, uau. Glória a Deus. Com isso, no semiaberto, agora o meu pastor, que era Jai, o senhor até conheceu o Jai lá na Bahia, ele vai embora e eu fico agora pastoreando já no semiaberto. E eu teria uma decisão de prosseguir com aquilo, com a missão que havia sido confiada. E o diretor do presídio, ele havia se tornado um pai para mim. E Deus me deu uma palavra que era para pedir a ele o terreno do lado do alojamento do semiaberto e construir uma igreja ali. Então, no semiaberto, a primeira igreja que eu construo foi dentro do semiaberto. Por muitas vezes os guardas iam com a gente para a mata, com cachorro, castete, a gente ia lá buscar madeira, areia. Começamos a ministrar dízimo e oferta ali dentro. Lá dentro? Lá dentro. Meu Deus. E construímos a igreja. Então, assim que eu constituo obreiros e líderes, aí agora chamam mais 16 nomes para condicional. Aí eu tô entre esses 16 nomes, ganho uma condicional e deixo uma igreja construída lá. E retorno para Santo Antônio, onde o senhor conheceu aquele trabalho que eu iniciei lá da igrejinha ainda. Me conta um pouco sobre esse seu chamado ali, como que foi? Homens de Fé, como que nasceu a visão de Homens de Fé? Pastor, certo dia eu estava dentro da cela, eu tinha essas questões da vida de oração, ela começou a se tornar a minha identidade.
Então eu tenho essa fome por oração. E certo dia, orando dentro da cela que eu morava, Deus me deu uma visão com creches, escolas, centro de recuperação, centro de arte e cultura, igrejas. E eu comecei a notar. Na época eu só tinha estudado até a 6ª série, pedi que alguém redigisse aquele projeto e perguntei a Deus qual o nome que vai ser esse ministério. Aí Deus falou, Homens de Fé, porque o termo homens ali tem a ver com humanidade, não tem a ver com sexo, com gênero, né? Com gênero, mas com humanidade. E eu lembro que a primeira pessoa que eu mostrei a visão do Homens de Fé, ele olhou o projeto e disse assim, bonito tá, agora eu quero ver sair do papel. Uau. E aquela palavra, se fosse julgada na alma, ela me abateria, mas no espírito eu entendi que aquilo era uma palavra de encorajamento. E ali eu decidi colocar o Homens de Fé em prática. E o que foi que eu fiz? Eu criei um projeto de ressocialização dentro do regime fechado. E esse projeto começou a me levar para as faculdades para dar palestras de como ressocializar presos. E gerei emprego, renda e começaram a me tirar para dar entrevista nas rádios e nas faculdades, ainda no fechado. Aí quando eu chego no semiaberto, coloco em prática. Os finais de semana que eu saía, que eu casei com Marcele no semiaberto, eu poderia ter todo o tempo para querer viver a questão da lua de mel, mas a gente saía e ia para o monte e para as favelas fazer missões urbanas. Glória a Deus. Então era uma onda de salvação nas favelas de nossa cidade. Só que quando eu voltava no outro final de semana, os caras estavam tudo bêbado de novo, tudo jogado na bebida. E aí quando eu ganhei a condicional, eu tive que viver um pouco secular e deixar de lado a missão do Homem de Fé, porque eu precisava reconstruir ter uma casa. Iniciei uma loja de roupas que abençoou muito a gente e comecei a deixar um pouco de lado o ministério e fui congregar na igreja que ela congregava. Só que nesse processo Deus não queria um empresário, Deus queria um pastor. Aí nesse processo a empresa fale. Quando faliu, eu fiquei dentro de casa trancado alguns dias. E aí fui jejuar e orar. E quando eu estou jejuando e orando, Deus me mostrou a comunidade do bairro, aquela casa. Deus me deu uma visão e disse, vá lá e alugue essa casa. Aí fui lá, quando eu cheguei, o dono da casa viu um jovem querendo alugar. Eu acho que ele cismou, pensou que era para tráfico. Ele não quis alugar. Eu entrei no meu carro e voltei chorando e disse a Deus, tu sabe que eu só vou alugar se for onde o Senhor me mostrou. Porque no dia em que a dificuldade vier, eu vou saber que foi o Senhor que me trouxe para esse lugar. Antes de eu terminar o retorno da pista, o telefone tocou e ele disse, volta que a casa não está alugada não. Uau! Aí voltei e aluguei, porém eu não tinha dinheiro para dar continuidade. E aí, nesse processo de sair da igreja que nós congregamos, houve um processo muito doloroso que eu compartilhei contigo. E aí, aluguei a casa e eu não tinha dinheiro para comprar as cadeiras. Eu fui catar a telha no lixo, madeira. E aí, acabei montando uma caravana para o clamor, que eu precisava de uma palavra, que eu já tinha 1 ano com a casa alugada, 2011. 1 ano ali, estava indo para 2012. 2012 eu fui para o clamor e eu precisava de uma palavra. Estava sem igreja para congregar, que o pastor tinha me abençoado, frustrado com algumas coisas, e quando eu chego no clamor, eu te ouvia da prisão, o Senhor estava lá ministrando. Uau. E Deus te usou para falar o seguinte, tem uma pessoa aqui que você está frustrada com a igreja, e você está iniciando algo dentro de uma favela e Deus manda te dizer que é naquela favela que Ele vai te usar. Pessoas virão para essa favela, serão restauradas. E aquilo foi um selo de Deus para a minha vida que eu deveria começar ali onde eu estou hoje. Uau, glória a Deus, aleluia. 14 anos ali, servindo. Glória a Deus, glória a Deus. Cuidando hoje de algumas igrejas, de alguns pastores, servindo,
alguns lugares. Agora você está na nação toda, né? Na nação toda brasileira. É, Né? é. Muito bom, glória a Deus. Como Deus é bom, hein? Meu Pai, Jesus é maravilhoso, glória a Deus. E eu lembro que eu disse a Deus que se Deus queria realmente que o Senhor fosse meu pastor, que se Deus queria te colocar para cuidar da minha vida, a gente estava no refeitório do clamor, eu ia estar descendo e o Senhor ia estar subindo e o Senhor estender a mão para mim. E quando eu tô descendo, tu tava subindo. É mesmo? Foi. Aí de lá eu fui para Lagoinhas, encontrei Amósio e pedi para Amósio me aproximar do Senhor. E Amósio foi um canal de Deus para isso. Amósio é benção, né? Aleluia. Amo muito Amósio. Aquele é benção de Deus, aleluia. Glória a Deus. E todas as conferências que nós fizemos, que fazemos lá, né? É maravilhoso. Né? Eu creio que foi algo tão de Deus, né? Porque a gente chegou naquela cidade, a gente vê tem uma coisa especial naquele lugar lá. Interessante que quando eu estava lá a primeira vez, nasceu Deus estava me dando uma canção e eu comecei a cantar ali dentro, que eu nunca tinha. Depois eu cheguei a gravar ela, uma canção que diz a canção de Isaac. Né? Eu lembro. Aquele teto que se levantar, eu não podia falar, irmão, pula, porque senão você bate a cabeça no teto. Bate a cabeça no teto. A igreja, você não pula na igreja, porque senão você bate a cabeça no teto. Meu pai, você estava falando hoje, a Amós mandou colocar quantos ventiladores? 3, porque 3 ventiladores não resolveu, pai. E aí nós cantamos era uma igreja o sacrifício de sou eu. 5 por 10 a igreja. Meu Deus. 5 por 10. 5 por 10. E hoje a cidade está sendo tocada, né? A cidade é tocada. Glória a Deus. Hoje algumas cidades, nós servimos algumas cidades, servimos algumas nações. Né? A sua ida para lá, meu pastor, meu pai, na época eu tinha recebido uma palavra da parte de Deus que a Bahia é o ventre da nação brasileira e que a mão de obra que as nações precisam viria do Nordeste. E eu lembro que eu compartilhei isso contigo. O senhor estava recém-chegado da África. Sim. O senhor foi para lá e foi um tempo muito, muito decisivo para a minha vida, para a de Marcele. E hoje já são 13 anos, né, que o senhor pastoreia a nossa vida, a nossa casa. Amém. E tem sido um presente de Deus para nós. Aleluia. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho desse livro. Vamos, sim. Como que Íntimos de Deus. Mostra aí para a câmera que está aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Íntimos de Deus. Muito bom. Me fala um pouco sobre esse livro. Como que nasceu ele? Pastor, esse livro eu entendo que há um anseio nesse tempo, né, para que a igreja volte a experimentar daquilo que tua geração e a minha experimentou. Um lugar de intimidade, um lugar de acesso. Nós entendemos que os íntimos de Deus, eles só se movem de joelhos, né? Jesus precisou estar de joelhos diante do Pai para estar de pé diante dos inimigos. E eu compartilho dentro desse livro algumas experiências que eu vivi dentro da cadeia. Como foi transformador para a minha vida conhecer Jesus intimamente. O que isso mudou dentro de mim? O que tem sido para a minha história perseguir o coração de Deus nesses 22 anos? Como isso tem transformado a minha vida e a concepção que eu tenho hoje de eternidade, né? Do dia que nós vamos chegar do outro lado, olhar nos olhos de Jesus e ver como Ele é. Porque os íntimos, eles passam a ser desesperados por esse dia. Isso aí. Né? Hoje eu tenho essa obsessão do dia que eu vou chegar do outro lado. Aleluia. Do dia que eu vou ver os olhos do meu Senhor. Eu tenho esse anseio dentro de mim e eu acho que a nossa geração, ela precisa disso. Da gente falar de coisas simples, mas profundas, né? É interessante que eu estava no Brasil, agora não te cortando, mas estava no Brasil, agora a gente estava conversando, eu senti que há uma fome de algo. É como se a igreja dissesse, eu já provei disso, eu já provei daquilo, já provei daquilo outro, já provei daquilo. Tem tanta coisa diferente na mesa, mas a coisa que eu preciso, onde que ela está? Eu tô com fome de... Sabe quando você fala, eu tô com fome de uma coisa que não tem aqui?
E às vezes a gente nem sabe explicar, mas eu sinto, a sensação que eu tive é que há uma fome na nação brasileira disso, de intimidade De com Deus. intimidade. De voltar para aquele lugar que um dia nós estivemos. De voltar para aquele lugar de revelação, de intensidade, onde nada mais importa a não ser a presença dele, onde nada mais importa a não ser estar com ele, onde nada mais importa a não ser tocar o coração dele e gerar. Eu creio que o Espírito Santo está soprando. Por isso que eu acho que esse livro veio numa hora maravilhosa para a igreja, né? Porque eu acho que o Espírito dentro de nós está gemendo. Nós precisamos ser íntimos de Deus. A gente precisa voltar para esse lugar que nós perdemos. Que o orgulho, acho que uma das coisas que mais nos tira desse lugar é o nosso orgulho. O orgulho, né? O orgulho é um dos grandes desafios da nossa geração, é vencer isso, porque o orgulho transformou o anjo em um demônio, né? É verdade. Se o orgulho fez isso com um anjo, imagina o que não faz com um ser humano, né? Uau, muito forte isso, né? Verdade. Então eu tenho ansiado por esses dias em que nós vamos voltar a ter esse desejo pelo coração do Senhor, porque tudo que Deus faz é bom. É verdade. Mas tudo que Deus faz é palha diante de quem Ele é. Uhum. Então, a mentalidade caída, ela ama mais o fruto do que o Criador. É verdade, verdade. A mentalidade caída, ela continua sendo atraída mais para o fruto do que para quem ele é. É por isso que eu acredito, Pai, que o que mais doeu em Adão não foi perder o paraíso, foi perder a presença. Perder a presença, verdade, verdade. E isso precisa ser restaurado nos nossos dias, esse lugar da igreja voltar a perseguir ele e ir até encontrá-lo novamente, porque quando a igreja encontrar isso novamente, nada mais vai atrair ela. É verdade, é verdade. Eu acho que é uma mensagem que a igreja precisa ouvir hoje de novo. É isso mesmo que você está falando, sobre o jardim. Quando eu lembro crescendo na igreja, se falava muito sobre o jardim, né? Nossa, lá tinha todo tipo de fruta. Eu lembro crescendo na escolinha dominical, as professoras falavam, eu pensava, nossa, velho, que Adão abriu mão, Adão e Eva abriram mão do jardim cheio de frutas, cheio disso, daquilo coisa, mas de repente você descobre que todas essas coisas são boas, todas essas coisas são coisas boas que o cristianismo nos dá, que o reino de Deus nos dá, mas existe algo que ele perdeu ali, que a gente também muitas vezes perde, que é a presença de Deus, que é a intimidade dele, né? Isso é violento, isso é muito forte. E a minha experiência de encontrar Jesus numa cadeia me dá clareza para entender que uma cadeia pode se tornar o melhor lugar da terra e o paraíso pode ser o pior lugar se a presença de Deus não estiver ali. Não está ali. Eu acho que você também esteve na África, né? Tive na África. Eu acho que quando você está na África, em alguns lugares na África, ou em alguns lugares no Brasil, onde tem falta de coisas, não tem prédios com ar-condicionado maravilhoso, não tem carros maravilhosos, mas de repente você está naquele lugar e fala, meu pai, eu já tive em lugares na África, que eu pensava, meu pai, que lugar maravilhoso, porém era no meio do lixo, era no meio sujo, porém a fome por Deus, a presença de Deus, parece que de repente transforma toda aquela atmosfera, né? Meu Deus. Agora em Cusco também nós tivemos essa experiência, né? Nós fomos lá a passeio e o nosso guia, ele tinha feito meio que uma surpresa. A casa que a gente estava, ele levou um grupo de jovens da célula dele e quando nós chegamos lá, os jovens olharam pra gente chorando muito e disse assim, a gente quer o que vocês têm. Uau. A gente quer o Espírito Santo. E sabe, uau, aquilo me deu uma tristeza tão grande. Porque quantos de nós temos o Espírito Santo e vivemos como se ele não existisse? É verdade. O desespero que estava no coração daqueles jovens por querer ter essa essência que a igreja brasileira carrega. Né? A igreja brasileira, ela carrega uma essência muito profunda. E eu me lembro que uma das coisas que Deus me deu esse privilégio, né, de ter um pastor que me incentivava a orar,
era que naquela época, quando a gente ouvia os CDs de vocês, eu ainda preso, ouvia teu CD de algumas outras pessoas como Cirilo, David Killa, Diante do Trono. O que a gente queria saber era o tempo de oração que vocês tinham. Como foi a experiência de vocês com o Espírito Santo? Hoje essa mentalidade está distorcida, né? As pessoas querem saber quantos seguidores o Hudson tem. Verdade. As pessoas ainda não entenderam que o que nos torna conhecido é o anônimo do nosso quarto. Verdade. Né? Os conhecidos de Deus são anônimos no quarto. Não que eu tenha nada contra seguidores, eu não tenho. Eu acho que Deus em algum momento ele coloca a gente num lugar de influência. Mas o mais importante não é isso, Pai. Os valores mudaram, né? Mudaram. Verdade. Mudaram. Verdade. Mudaram. Verdade. E esse livro eu acredito que vai ser uma ferramenta muito, muito didática, muito simples, encorajadora. E onde que nós conseguimos comprar esse livro? Quem estiver nos assistindo? Quem estiver nos assistindo lá no meu Instagram, pode chamar que eu envio para todo lugar do Brasil. Glória a Deus. Se não tiver condições de comprar, a gente também semeia. Glória a Deus. A gente entende que é uma ferramenta para abençoar a nação. Agora eu vou começar a bolar um projeto que eu vou enviar muitos desses livros para os presídios. Meu coração está queimando para que nos presídios Glória a Deus. alguém descubra o que eu descobri dentro de um presídio. Jesus também está nos presídios, né? Eu tenho dito que só existe um lugar que Jesus não pode entrar, não é num presídio, não é no inferno, é em um coração endurecido. Meu Deus, glória a Deus. Interessante isso, porque eu lembro que várias reuniões de adoração que nós tivemos em presídios foram os lugares mais tremendos que a gente teve. Não foi... As memórias que eu tenho de grandes moveres de Deus nem sempre foram em lugares mais confortáveis. Né? Foram lugares simples como Betânia, né? Com Jesus, né? Que ele teve. Foram lugares no meio do Amazonas, no meio da África, no nordeste do Brasil, esses lugares onde o Senhor esconde coisas preciosas, diamantes preciosos. Parece que o Senhor escolhe pessoas improváveis e lugares improváveis para ele manifestar a glória dele. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, que não é para a glória ser dada a ninguém, a glória tem que ser dada para o Senhor. Né? Aleluia. É para ele, ou seja, às vezes eu penso, ele escolhe a gente exatamente porque a glória não vai ser nossa, vai ser dele. É isso. Não tem, o que ele encontrou na gente? Ele pega, eu ouvindo a sua história, eu já ouvi várias vezes, toda vez que eu ouço eu sou inspirado e lembrar, olha o que Deus pega você. E outra coisa também, o que está incluído, né? Eu fico pensando, a sua mãe vendo o filho ser preso e pensando que é o fim. Quantas mães estão aí assistindo e falando, meu filho está nas drogas, tá na prisão e o Senhor está falando, não preocupa não, eu já estou no futuro, ele vai ser um profeta para as nações, ele vai ser um apóstolo nas nações. Você já para pensar, alguém chegar igual essa mulher chegou para sua mãe quando você estava sentenciado, olha que loucura, você estava sendo sentenciado ali, e a mulher fala, não, Deus está fazendo isso. E aí hoje, quando você chega... Isso que eu acho lindo do Evangelho, porque a história todo, o processo todo, quando você conta a história do fim para cá, você fica assustado, porque você começa a falar, olha aqui, quantas nações você tem ido, quantas nações você tem tocado, quantos lugares Deus tem te levado. E aí quando você pensa, fala para sua mãe há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, que isso ia acontecer, ela fala, você está doido. Fala para uma mãe agora que está com o filho no crack, nas drogas, na prostituição, preso por tantas coisas, que está lá na prisão mesmo, físico, ou envolvido em tantas coisas. Fala para uma mãe dessa aqui, preocupa não. Continua clamando a Deus, que Deus vai fazer algo maravilhoso. Isso não é fenomenal? Isso é maravilhoso. O Evangelho de Jesus Cristo, quando eu ouço a sua história e outras histórias, gente, isso me deixa só empolgado. Hoje mesmo eu estava estudando Romanos 1,16, diz, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, o Evangelho de Deus é poder.
É a coisa mais fenomenal do mundo. E tem uma palavra que a gente deve compartilhar esses dias com os pastores. Eu fico empolgado quando eu falo sobre isso, mas Gálatas fala assim, olha, se um anjo ou alguém pregar outro evangelho, e hoje de manhã eu estava estudando, pensando, não existe, nós precisamos saber o evangelho, querido, você que está nos assistindo aí, o evangelho é isso. Pega uma pessoa como eu, pega uma pessoa como Silvio, pega alguém que não tem história, que não tem futuro, que todo mundo vai olhar. Você tinha 6ª série, né? Você mesmo falou, você costuma falar, não tem leitura, né? Mas Deus pega e fala, eu vou te levar para as nações, eu vou te usar, eu vou mudar a sua história, eu vou fazer isso. Pega uma mulher como Ana, que tem um ventre estéril e faz ela mãe de um profeta que muda a nação. Então esse evangelho, se alguém te pregar outro evangelho para você, seja anátema, porque o evangelho eu estava estudando, eu estou pregando, não é o que eu vou falar esses dias, mas a Bíblia diz assim, eu estava pensando, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvação. Do grego, do judeu, não sei o que lá mais. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar do quê? Salvar. Fico empolgado, velho. Salvar daquilo que nos prende. O que nos prendia? O pecado. O crack, a prostituição, o adultério, a impureza. O evangelho de Deus Por isso que a palavra evangelho significa boas novas, né? Boas você notícias. Fala, olha, tá vendo você que tá aí, você que tá aí na cadeia, você que tá aí nas drogas, deixa eu te falar o evangelho, deixa eu te falar as boas novas. Você não precisa mais ser escravo do pecado, e você não precisa mais ficar preso, mesmo que... Isso aí, quando você me conta, eu fico empolgado. Você estava preso e cheio do Espírito Santo, não se sentindo preso. Tá cheio de gente fora da cadeia que tá preso. Tá cheio de gente que tá dirigindo um carro luxuoso aí, que tá morando numa mansão, que tá num hotel 5 estrelas agora, mas você tá preso. Tem um cara que tá lá na cadeia, que foi encontrado por Jesus, que tá livre. E é só uma questão de tempo para ele sair daquela cadeia física, que Deus vai abrir as portas como abriu a sua. Mas o cara é a coisa de Paulo e Silas, né? O carcereiro estava preso, mas Paulo e Silas estavam livres. Mas o carcereiro achou que ele que tinha a chave da corrente. Mas é o carcereiro que estava preso, porque na hora que o terremoto veio, o carcereiro ia se suicidar. E aí Paulo e Silas falaram, fica tranquilo, a gente está aqui, porque nós já somos livres há muito tempo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. O poder do evangelho, eu preciso falar isso para você que está me assistindo. O poder do evangelho é fenomenal e maravilhoso. O que Jesus faz com a gente, se você deixar, o Senhor vai te levar para esse lugar de intimidade com Ele, não importa onde que você esteja. Não importa onde você esteja, numa cadeia, num hotel 5 estrelas, numa mansão, numa favela, na África, na Ásia, o evangelho de Deus é boas novas. Aleluia. Isso aí me deixa empolgado demais. Aleluia. Desculpa, mas eu fico empolgado com essas coisas. Não tem como. Se alguém te pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que transforma. Nós somos um bando de ex-bagunceiro, ex-ladrão, ex-fofoqueiro. Ex-fofoqueiro, quase a gente cai de vez em quando alguns, né? Brincadeira. Aleluia. Ex-fofoqueiro. Aleluia. Levanta sua mão, irmão. Eu sou um ex-fofoqueiro. Eu sou um ex-isso. O sangue de Jesus te libertou daquilo que te prendia. Aleluia. Porque Jesus fala, sabe? Aquele que comete escravo, aquele que comete pecado é escravo. As boas novas é que Jesus quebrou as correntes e nós somos livres do pecado. E não tem outra coisa melhor. E a história, isso é maravilhoso. Verdade. Glória a Deus. Silvio, muito obrigado por compartilhar isso. Eu que te agradeço, meu Obrigado por esse testemunho. Toda vez que a gente vai lá, está com... sem falar nas comidas da Bahia, né, meu pai? Saudade da qualquer mês que a gente comeu aquela carne cozido de abóbora com carne seca, com jabá. Aleluia. E sabe o que esse irmão faz? Às vezes ele tira foto do que ele está comendo lá e eu aqui nem dá nem para sentir o cheiro, meu pai. Obrigado, muito Silvio. Obrigado, pai. Glória a Deus. Eu queria que você orasse
para aquela mãe que está nos assistindo, Amém. que talvez está no lugar que a sua mãe estava 20 e tantos anos atrás. É verdade. Ou para aquele cara que está lá dentro. Ele às vezes ele está dentro da prisão, mas às vezes ele está fora e está preso. E ele precisa saber que é possível Jesus fazer. Aquele que perdeu a intimidade de Deus, né? Que precisa retornar para esse lugar de intimidade. Certo? E às vezes ele pensa, se eu voltar para o jardim onde tem a comida, mas na verdade o fundo dele, ele está clamando, o que eu mais tenho saudade do jardim é de Jesus, da presença dele. É verdade. Eu sei que pessoas estão nos assistindo agora. Interessante que o podcast é gravado. Às vezes, 1 ano depois, 2 anos depois, alguém fala, Júlio, eu assisti um podcast assim, comecei a chorar e Deus me tocou. 2 anos depois que o podcast foi gravado. Então a gente não sabe quem vai estar assistindo e quando vai estar assistindo essa mensagem. Mas eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo quer fazer algo na sua vida. E ele pode fazer algo na sua vida. Eu acho que isso é louco. De repente, esse testemunho, o cara está lá na cadeia, está desviado, você vai lá e fala, volta para Jesus para pregar para mim. Que coisa, isso é fenomenal. Volta para Jesus para pregar para mim. Hoje eu pastoreio ele, é um homem de Deus. Glória a Deus. É um amigo. Glória a Deus. E Jesus é muito bom. Jesus faz algo. E o que me fascina, eu sei que vocês tiveram uma conferência dos leões lá esses dias, né? E o Kleber estava me contando, você estava me contando também, que pessoas dirigiram a noite toda para estar na conferência. Hoje, esse bairro que a gente está, que é uma comunidade, a gente tem o prazer de receber pessoas de outras cidades que cultuam com a gente. E a conferência Filhos do Leão, né, que já está uma conferência nacional, acontece em São Paulo, lá em Osasco, com Luiz Dutra. Acontece no Espírito Santo, no Acre, na Bahia. A gente recebe gente do Brasil todo. Uau, glória a Deus, glória a Deus. É uma conferência que abençoa já hoje a nossa nação. E tem sido um tempo precioso. Amém. Né? Glória a Deus. Glória Mas a Deus. como o senhor falou, eu quero orar por você que hoje precisa ser alcançado por Jesus, precisa ser resgatado de uma prisão que talvez não seja física, mas ela é espiritual. Eu sou um testemunho vivo de que Jesus existe e ele pode mudar a sua realidade. Eu quero orar por essa pessoa. Por favor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Nós estamos aqui para sermos testemunhos vivos de uma verdade que jamais poderá ser mudada. Tu estás vivo. Tu és real. Tu liberta. E assim como o Senhor me encontrou dentro de uma penitenciária, Jesus. eu te peço que o Senhor encontre essa pessoa que se encontra presa, cativa, e se revele a ela. Arranque essa pessoa das prisões emocionais, físicas, espirituais, e se revele a ela. Amém, Jesus. Tu és a maior revelação que um homem pode ter. O homem te conhecer intimamente, Deus, é o que é necessário para que ele seja transformado, liberto e livre. E eu declaro isso sobre a vida daqueles que nos assistem. Amém, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meu filho. Bom Obrigado, demais. meu pai. Te amo Glória muito. a Deus. Te amo também. Muito. Bom demais ter vocês aqui, a Marcela. Né? Bênção demais ter sua família nos visitando. Queridos, bom demais. Obrigado por você estar nos acompanhando. Não esquece de dar um like aí. Isso é maravilhoso. O poder do Evangelho é maravilhoso. Não esquece de acessar aí no link, deve estar a editora Blessed. Você pode acessar o Instagram do Apóstolo Silvio Bonfim. AP Silvio Bonfim. AP Silvio Bonfim. Bonfim. Maravilha. Glória a Deus. Deus abençoe você. Amamos vocês. Um beijão.